Quando a gente tem um bicho como esse, que é uma divisão, né, um quociente, uma razão, a gente faz a regra do quociente. Eu gosto de escrever a regra antes. Se eu identifico a minha função como uma função dividida por outra, uma equação dividida por outra, a derivada é a derivada da primeira vezes a derivada de cima vezes a de baixo normal, menos a derivada de baixo vezes a de cima normal, dividido pela de baixo normal ao quadrado. Isso aqui até parece que você sabe bem. No nosso caso, a gente identifica, né, a de cima como 4x. Quem que é a derivada de 4x? É 4. E a de baixo é x quadrado mais 4. A derivada é X quadrado. 2x. 2x. Muito bem, então agora é só pôr na regra, né? Então, derivada da primeira vezes a de baixo normal, sempre dentro do parênteses, né? Se não pôr dentro do parênteses, está errado. Menos a derivada da de baixo vezes a de cima normal, dividido pela de baixo normal ao quadrado. Detalhe. Isso aqui tu nunca mexe, tá? Uhum. Dá sempre BO. Aí aqui tu errou, tipo, a matemática mais do ensino fundamental possível, né? Por isso Aham. que eu acho que você tá bem em cálculo até. O que você tá errando, às vezes, muito é matematiquinha. Uhum. Então aqui vai ficar 4x ao quadrado mais 16 menos 8x quadrado. Uhum. 4 menos 8 é menos 4. Claro, dividido pelo... Então vai ficar menos 4x ao quadrado mais 16 a dividir... Ó, não apareceu x a quarta, né? Que nem no seu caso. Aham. Até aparece x a quarta embaixo, mas é meio podre. A gente vai deixar assim mesmo. Daí ele falava o quê? Intervalos em que a função é crescente, decrescente, valores extremos. O tipo de valor extremo. Tá bom. Para ver onde ela é crescente, decrescente, a gente faz maior que zero. Porque para ela ser crescente, a derivada tem que ser maior que zero. Isso. A gente coloca assim, crescente. Onde ela não for crescente, ela é decrescente. Uhum. Então esse cara aqui não entra na análise, porque ele é sempre positivo. De toda forma, vai para outro lado, multiplica por zero. Mas assim, ir para outro lado e multiplicar por zero às vezes é um perigo, tá? É só pensar, tá embaixo dividindo, vai para outro lado, vai multiplicar o zero, vai sumir da conta. Não. Porque se a ideia é essa coisa toda ser maior que zero, então o valor que dá aqui embaixo influencia. Saca? Uhum. Então, Sim. tipo, tu não vai, que nem uma doida, sempre pegar essa parada, passar pro lado e zerar. Não pode fazer isso, beleza? Isso é muito importante, porque eu cometia muito esse erro quando eu ia fazer derivada limite na minha época de graduação. Anyway, então, menos 4x ao quadrado mais 16 maior que zero. E aí, como é que resolve isso? A gente pode passar o 16 pro lado, passa o Uhum. 4 dividindo, inverte tudo, né? Por quê? Porque quando a gente passa o número negativo dividido numa desigualdade, troca o sentido da desigualdade, certo? Aham. Daí aqui, olha só, né? O x ao quadrado, o valor dessa parada tem que ser menor que 4. Claro, aqui vai valer positivo e negativo porque a gente está com o quadrado, certo? Menos Sim. 2. Só que veja, a resposta aqui ela tem que ser menor que o 4 em módulo. Por isso a gente tem que dizer que vai estar entre menos 2 e 2, ok? Sim. Mas veja, é porque é menor. Aham. Se fosse maior, você teria que pegar os valores maiores que 2 e menores que menos 2. Então são situações diferentes que dependem exclusivamente do sentido do bagulho aqui, tá? Agora, Uhum. pode ser que você bugue na hora, por nervosismo ou qualquer coisa do gênero. Tô prevendo todas as situações, veja só como eu sou Uhum. CSI Miami. Daí o que, que você vai fazer? Você pode fazer Bhaskara, entendendo, né, essa parada aqui, ó. Né, digamos que aqui seja o menos 2 e aqui o 2 e tu queres valores como a própria Bhaskara te pede, né? No caso, se eu Uhum. passasse o cara pra cá, menor que zero, negativo, saca? Sim. Então tu estarias interessada nessa região aqui, ó. Por quê? Porque aqui tem os pontos que te levam para a parte negativa do gráfico, tá vendo? Sim. Então tu tá interessada de fato nos valores entre menos 2 e 2. Tu pode sempre usar o gráfico para se alinhar, para entender bem o que você quer, tá Tá. bom?
Tá bom. Então tá bom. Eu vou até colocar assim, pois. Muito bem. Aqui é a parte negativa. Muito bem. Note que apesar de ser a parte negativa, tem x positivos, né, que causam esses valores. Então são Sim. confusões que aparecem aí, né, que eu estou prevendo já. Muito bem. Então agora a questão é o seguinte, né, nós encontramos esses valores e por consequência nós encontramos também que quem zera aqui é o menos 2 e o 2. Né? Aham. É, ou seja, eles são os pontos críticos. São os extremos da função. Então a questão agora é você entender se esses pontos críticos, o menos 2 e o 2, eles são valores de máximo ou mínimo, né? Sim. E aí, como é que você faz para verificar se um ponto crítico é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo? É... Eu tô tentando achar no caderno, porque de cabeça eu não lembro. Pedizíssimo. Isso aqui é uma coisa muito importante Uhum. no cálculo, né? Tem que saber. Você tem algumas formas de testar, né? Por exemplo, digamos que aqui está o 2, né, um dos pontos críticos. Se ele é um ponto crítico, ele é um ponto justamente que muda o comportamento da função, né? Era crescente e ficou decrescente, certo? Aham. É. Então, uma forma de você verificar é você verificando se os valores antes do ponto crítico, os valores da derivada antes do ponto crítico são positivos e se depois são negativos, certo? Porque aqui você tem que Uhum. concordar comigo que a derivada é maior que zero. E Sim. aqui, já que está decrescendo, a derivada é menor que zero. Uhum. Sacou? Então você poderia pegar, por exemplo, o 1 e o 3, né? São números bonitinhos ali perto, e verificar se pega esses valores, 1 e 3, joga na derivada, verifica se fica positivo de um lado e negativo do outro, ou o contrário. Né? Sim. Beleza? Legal. Outra forma é você fazer o teste da. é, Você pode fazer o teste da segunda derivada, né? Porque se a segunda Uhum. derivada no ponto que você está avaliando, no ponto crítico que você está avaliando, segunda derivada, né? É positiva, então é ponto de mínimo. Se a segunda derivada é negativa, então é máximo. Entendi. Beleza? Daí você Tá. pode também se esquecer disso, né? Mas é só você pensar na função mais simples de avaliar essa parada aí, x ao quadrado. Olha só, x ao quadrado tu conhece bem, né? Aham. Esse carinha. Se a gente deriva duas vezes, vai dar o quê? Vai dar 2. Positivo Sim. nesse caso. Veja, ou seja, maior que zero, a segunda derivada ficou, né? Uhum. Então, se é maior que zero, ponto de mínimo. A gente tá vendo um ponto de mínimo aqui? Está. Aqui, ó. Certo? Sim. Então você sempre pode é isso que eu quero que você entenda, né? Na matemática, você pode sempre se basear em algo que você já conhece melhor. A gente conhece bem equação de segundo grau. Usa ela para entender a regra, tá bom? Aham. Bem, te dei um monte de ideias aí. Agora é a tua vez. Eu quero que você verifique, então, beleza? Então, mas rapidinho, para eu saber se é mínimo local ou mínimo extremo, Não tá pedindo isso. tudo bem, mas para saber, não tem como, tipo assim, depende da função. Por exemplo, a função que a gente está vendo, ela Sim, não vai depende da ter um função. máximo Acho que extremo, ela não vai ter um máximo extremo. não sei, sendo bem sincero. Tá. Eu posso prever que ela vai. ahn, eu preveria. Não consigo prever nada. Porque esse cara aqui de baixo x a quarta, o cara de baixo tem o grau maior que o de cima. Não dá pra prever. Tá. Não tem como ver isso sem conhecer bem o gráfico mesmo. Então, tipo, como ele não tá pedindo, deixa, tá bom? Tá bom. Faz só o que eu falei mesmo. Ah, e você já entendeu o que é, né? Você pode testar valores à esquerda e à direita ou fazer a segunda derivada. Ou mesmo, né? Você pode fazer as duas coisas.
Qualquer coisa, eu tô aqui, tá? Tá bom, eu tô fazendo derivada. Aí depois, só uma dúvida. Eu termino a segunda derivada e aí eu jogo na. Aí eu vejo, eu igualo a zero e vejo onde que ela fica maior, onde que ela fica menor? Ô, você não tá prestando atenção em mim hoje, hein? Você tomou café, cara? Ó, vou falar de novo. Você faz a derivada e joga o ponto crítico, Ah, tá, o ponto que no crítico. nosso caso temos dois, né? O menos dois e o mais dois, certo? Tá, Daí quando você jogar o mais dois, você vai ver se é maior que zero. Depois você vai jogar o menos dois, você vai ver se é maior que zero. Daí você faz a avaliação, beleza? tá bom.
Problemitas com a derivadita? Eu não sei, porque deu um 8x elevado a 5 mais 64x ao cubo. Aí, não sei se é Você certo. não está confiando muito na sua derivada, então. Não. Então, não faça pela derivada. Faz pela outra técnica. Pega a primeira derivada, joga o Aham, número 1, joga o 3, verifica se os sinais mudam. tá. Hum, Principal é a confiança. Imagina no meio da prova lá você fazendo sem confiança, né? Faça a técnica mais confiante. tá, eu achei que o ponto 2 é ponto de máximo, Uhum. e aí o menos 2 eu vou fazer com menos 3 e menos um. Perfeito. Só que tem um detalhe, né? Hum, Se você vai usar os mesmos números, só que com o sinal trocado, a resposta vai dar a mesma, né? E dá o quadrado, certo? uhum, Então tu já sabe que vai ser um ponto de máximo também. sim. Aí você pode estar pensando, mas como que tem um ponto de máximo sem ter um ponto de mínimo no caminho? Função esquisitona, né? Uhum, Provavelmente você tem um buraco assim, né? Tipo, a função tem uma assintotazona, depois ela começa de novo, tem outro ponto, e outra assintotazona, uma coisa assim, entende? Eu não sei, realmente não entendi. sei. Mas são possibilidades. Uhum. Muito bem, Né? Vamos ver a próxima. Acho que essa prova acabou. Ah, não. Tem o resto da questão, esquece. Determine o intervalo em que a função é côncava para cima e côncava para baixo. É, concavidade. E é Pra isso, lembra? concavidade é com a segunda derivada. Se a segunda derivada é maior que zero, é côncava para cima, e se é menor que zero, é côncava para baixo. Beleza. Então faça. Pode fazer? Bem, tu É, estava tentando fazer já, né? então, a Tava com segunda problema de derivada. fazer a derivada. Mas eu posso fazer para você.
A segunda derivada eu fiz. Só, É? deixa eu só ver se tá certo. Cadê? Aqui. X quadrado mais... Só que assim, calma aí. Você estava falando uma coisa um tanto quanto esquisita, né? Na verdade, eu não prestei muita atenção no que você falou. Mas é para avaliar a questão da inflexão, se é Aham, côncavo ou convexa, você tem que primeiro encontrar o ponto de inflexão. Isso a gente encontra fazendo a segunda derivada igual a zero, tá? sim, Daí, a partir disso, você avalia se a esquerda desse ponto novo que nós estamos encontrando já não tem mais a ver com menos 2 e com mais 2, sacou? sim, sim. Isso. Tá, a minha derivada deu errado. A gente pode fazer? O derivado deu errado? É, Ó, tem que treinar essa derivada aí. Se você for para a prova de derivada sem saber de derivada, ferrou. Vamos lá, eu vou chamar de g menos 4x ao quadrado mais 16. uhum, Talvez tá certa, só que tu não simplificou do jeito que apareceu aí no chat GPT, que provavelmente foi o que você testou. Não tem sim, problema nenhum. Só que tem que fazer com confiança. Ó, primeira derivada besta, né? Agora, essa segunda aqui dá para fazer pela regra da cadeia. Cai o 2, uhum, x ao quadrado mais 4, 2 menos 1, derivada de quem tá dentro. isso, Vai ficar 4x, x ao quadrado mais 4. Eu vou deixar assim mesmo. Agora, sim. derivada da primeira. Até aí eu fiz a derivada de G, de H, eu acertei. Ah, então tu acertou a conta. O que tu errou foi a simplificação. Então, não simplifique. Porque se tu Uhum, simplificar pra errar, é melhor deixar feio, né? É, dividido pela de baixo normal. Pera aí, eu acho que eu tô me perdendo. Derivada da de cima vezes a de baixo normal. Burro. Menos a derivada da de baixo, vezes a uhum, de cima normal, dividido pela de baixo normal ao quadrado. Esse cara aqui vai ficar quarto. Chegou nisso, tá bom. Daí agora, bem, a questão é, você quer simplificar isso aí? Essa é a questão. Ah, não sei se vale a pena simplificar isso aí. A gente não errou sinal, não. Tem um menos 4 aqui, ele não aparece. Ah, por causa daquela subtração que aparece. Não sei se vale a pena, né? Você que sabe. então, eu fui simplificando, acho que eu errei em algum momento da simplificação. É porque, tipo, pra que Mas eu simplificar? também. Pra que simplificar se a gente vai ter que pegar esse cara, avaliar com zero de novo, né? Aquela coisa toda, certo? Aham, Ah, bem, a gente quer zerar isso aqui. Obviamente, a parte de baixo não influencia nisso. vai ser sempre positivo porque tá É elevado que, a um é que expoente pra positivo. zerar, uma coisa na parte de baixo nunca influencia, certo? Aham, Você pode jogar o número que for numa divisão, nunca vai dar zero, né? Então, por isso que a gente pode ignorar. Muito bem. Bem, daí aqui a gente pode tentar fazer alguma coisa para simplificar nossa vida. Por exemplo, eu posso tirar o zero dali, né? Daí eu posso deixar os dois iguais, assim. Tipo, passei esse menos 4x blá 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 pro outro lado, ficou assim. aham, Daí eu corto, fica menos 2, né? Posso cortar uhum, esse cara com esse. Já deu uma sim, boa simplificada, ficou menos 2. Essa simplificada valeu a pena. Estava sim. tentando fazer, não. É, por exemplo, eu posso passar menos 4 para fora. Vai ficar x ao quadrado menos 4, certo? Aí simplifica de novo. Ah, é? Não, né? Sinais diferentes, né? Um é positivo, outro é negativo, certo? Não, mas tô falando do menos 2 e do menos 4, Ah, né? sim, 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 isso sim. É,
Esse cara não dá pra quebrar, né? Pena. Ficamos um bichinho feinho aí, né? Ou não também, vamos ver aqui. Coragem, coragem. Vai rolar uma báscara. Né, ó? Vai ficar um 2x ao quadrado aqui, menos 8. Passa pra cá. Passa pra lá. Certo, mano? Aham. Então você vai chegar aqui em mais ou menos. Tem 2 pontos de inflexão. Mais ou menos raiz de 12. 12 é 2, 2, 3, né? 2 raiz de 3. Ah, Beleusas? sim. Daí, mesma parada de antes, né? Tu vai ter que avaliar antes e depois dos pontos. Chato, né? A gente deixa isso para outro dia, beleza? Tá bom. Eu vou escrever aqui o que você tem que fazer para caso você queira fazer num outro momento. Tá. Para verificar concavidade e convexidade, temos que avaliar para antes e depois desses pontos. Porque, tipo, esses valores de x são os pontos de inflexão. Uhum. Então, a questão é, antes do ponto de inflexão, ela pode ser côncava e depois ela é convexa. O ponto de inflexão é o que muda, sacou? Aham. Sim, sim. Fazemos isso avaliando o sinal de pontos antes e depois. Se for positivo, eu nunca sei se a concavidade virada para cima é côncava ou convexo. Acho que a virada para baixo é côncava e para cima é convexo. Então, Isso. se for positivo, ela é côncava. Beleza? Sim. Tá bom. E aí, eu acho que acabou as provas que você enviou, né? Acho, acho que sim, sim, acabou. Semana que vem, aí eu queria ir para cálculo 2. Só que não cálculo 2 inteiro, especificamente funções reais de N variáveis reais. Certo. Porque a E, parte de integral, eu fui bem na prova, a parte de integral eu sei. A questão é mais de uma variável. a parte integral que é para ser mais difícil, né? Porque tem muita coisa para fazer lá integral, né? Às vezes integral dupla, tripla, às vezes tem que trocar a ordem de integração, verificar os gráficos para saber onde começa, onde termina, mudar para coordenadas polares, cilíndricas. Se tu fez tudo isso, tu fez a parte mais difícil do Não, não, cálculo não. 2. A parte de integral que eu tô falando é que vai cair técnicas de integração, entendeu? Então, Ah, substituição simples por partes, é, integral trigonométrica, essa parte, tipo, eu fiz todas as listas, exercícios, tudo isso. Até fui bem na prova. O que eu tomar, porque integral dupla e tripla é cálculo 3. O que eu tô mal é funções reais de N variáveis reais. Que aí é curva de nível, derivação. Não é implícita, é parcial. Essa sim, parte. sim. Ah, eu te mandei uma apostila que eu acho que essa parte está muito bem explicada, tá? Caso Aham, tu não tenhas um material bom para isso, tá. aí tem. Muito bem. Então tu não tens assim uma ficha ainda dessas coisas para a gente estudar? Eu tenho a prova também. Manda aí, vamos ver. Peraí. Hum. Peraí que eu vou ter que entrar no site. Das que tu me enviou, não tem nenhuma de cálculo 2, né? Não, as que eu te enviei era só cálculo 1. Cálculo 2. Achei a prova.
Foi. Te mandei. Não chegou nada aqui ainda. Ah, agora chegou. Nossa, cara, com pressa, né? Quem viu, eu tô com pressa. Gabarito da USP. Ah, essa coisa é chata, cara. Diga qual é o domínio e a função das vossas curvas. Tá bom, Essa de curva de nível eu até consegui fazer. Essa aí, inclusive, foi a única que eu acertei da prova. Tá bom. Tá bom, vamos ver essa. Blá blá blá, verifique se F é contínua. Muito bem. Vou salvar esse negócio aqui. E aí, como é que verifica se essa F é contínua no ponto 00? As regrinhas de continuidade que a gente tinha visto em cálculo 1. Tem que existir no ponto, o limite tem que existir e eles têm que ser iguais. Resumidamente, então, você tem que fazer o limite dessa função. Só que essa função aqui, ela é feiona. Bem, toda função em cálculo 2 é um lixo de fazer limite, né? Portanto, tem que ver até que ponto teu professor é chato. Esse é o detalhe importante em cálculo 2 para calcular limite. Por quê? Porque existe o jeito muito fácil e o jeito muito difícil de fazer, né? Essa professora não é nem um pouco chata. Ela é muito tranquila. Então, eu acho que a gente pode simplesmente resolver essa parada por indução. Do tipo, vamos testar caminhos. Como que é testar caminho? Tu vai dizer que y é uma função que passa pelo ponto que a gente está avaliando. Por exemplo, o y pode ser um kx da vida. Também pode ser um kx quadrado. Todas as funções kx quadrado passam no ponto 00. E assim vai, né? Você faz esse teste. Vamos lá, deixa eu trocar os y's por isso, então. Daí você vai ter f igual a x ao cubo, kx, dividido por x quadrado mais y ao quadrado. A gente precisa que por todos os caminhos que a gente teste, dê a mesma resposta, sacou? Então, opa, aqui é kx quadrado também. Feia minha letra, né? Tá louco. X ao quarta. Daí aqui vai ficar, posso deixar um x ao quadrado em evidência? Vai ficar 1 mais k ao quadrado, certo? Sim. Como essa parada está sendo um limite tendendo a zero, é zero. Alguma dúvida? Não. Não, né? Se a gente fizer a mesma coisa para x a quadrado, aqui vai ficar quadrado, aqui vai ficar quadrado, então vai ficar kx a quinta dividido por quarta. Eita, essa fera, bicho. Ali continua x ao quadrado, né? Então vai ficar x ao quadrado, 1 mais k quadrado x ao quadrado. Certo? Essa parada também dá zero. Né? Porque corta, corta. Vai sobrar um x à terceira aqui, que tende a zero, vai dar zero. 1 mais 0 é 1. 0 dividido por 1 dá zero. Ou seja, a gente pode, vamos dizer assim, dizer que provavelmente o limite é zero. Não dá para afirmar. Sim. Mas dá para dizer. Agora, a tua professora aceitaria isso como resposta de que o limite é zero? Essa é a questão. Sacou? Eu acho que não, porque ela falou que é mais fácil você provar que o limite não é zero do que ele é zero. Ah, sim, de fato. Isso é uma verdade. Então, como é que a gente pode verificar aqui? Tem muitas formas, né? Eu acho que a forma mais de boa de fazer isso é sentar e chorar. Não, na verdade é o seguinte, ó, você vai dizer que
Você vai passar para polares essa parada aí. Você vai dizer que Aham. x ao quadrado, logo, continuamos, né? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado, beleza? Tá. Muito bem. A questão é que quando a gente está checando essas coisas aí, a gente quer que a função ela fique pequena perto da origem, basicamente. Uhum. De tal forma que a gente vai considerar essas coisas aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado é r quadrado, e que o módulo de x é menor que r, e o módulo de y também é menor que r. Isso é óbvio, né? Se a gente define que Sim. isso aqui é verdade, então isso aqui é uma consequência óbvia. De tal forma que a gente pode dizer que o módulo vai ser, bem, posso pegar o módulo de tudo, né? É x ao cubo, né? X ao quadrado mais y ao quadrado. Posso fazer o módulo aqui do x ao cubo separadamente, né? Essa é a desigualdade triangular. Ou não, estou inventando módulo. Isso é só uma propriedade besta sem nome. Bem, a parte de baixo eu já consigo trocar por r quadrado, né? Uhum. Bem, mas uma vez que esses caras aqui são menor que r, então eu posso dizer o seguinte, que o módulo da função é menor ou igual que r ao cubo vezes o r de cima, que era o y, Sim. vezes o r quadrado de baixo, né? Isso aqui é r quadrado, certo? Uhum. Então, o r ao quadrado tende a zero. Porque é o que ele está mandando, né? Se o x e o y tendem a zero, então r quadrado também tende a zero, certo? Sim. O enunciado falou. Então, a gente pode dizer o seguinte. Eles chamam de sanduíche essa propriedade aqui. Agora sim. Agora a gente provou para todo tipo de função. Que realmente vai para zero, tá? Aham. Muito bem. Faltou uma seta aqui. Como r quadrado tende a zero, então a função tende a zero. Beleza. Ou seja, a gente encontrou o limite, né? Além de provar que ela é contínua. Porque acabamos de provar a parada aqui, né? Sim. Por quê? Porque deu zero. Se não tivesse dado zero, não dava. Pode essa parte aqui, ó. Entendi. Tipo, tem limite é zero, é justamente igual ao valor definido da função no ponto. Então, contínuo. B. Então, viu, não é tão difícil assim. Os professores, eles querem fazer daquele jeito chato. Provavelmente tua professora falou de épsilons e deltas, né? Tem que ter um épsilon menor que um delta. A professora, ela resolveu por função limitada. Ah, também dá. Só que, bem, de certa forma, isso aqui é uma função limitada, né? Isso aqui é um círculo. Sim. Então, isso. Só que às vezes tem seno, cosseno, daí é mais a ideia de fazer por função limitada é quando a gente tem seno e cosseno, Tá. beleza? Porque você pode afirmar, né, que o módulo do seno é sempre menor que 1, certo? Uhum. A ideia é essa. Então, show de bola. Vamos para a próxima. Opções. Calcule as derivadas e determine se é diferenciável. E aí? Como é que você faz? Tá ligado ou não tá ligado? Hum, Claro, fazer derivada parcial, né? Acredito que você saiba. Mas aqui o que ele está pedindo é esse negócio aqui, ó. Pela definição, né? sim. Tem uma baita de uma equação de definição lá, mas isso é meio tosco. Que é isso aqui, ó. Mesma coisa que a gente aprende lá em cálculo 1. Beleza? Sim. O que é essa f? É a função que a gente está trabalhando. A gente simplesmente joga h para x e 0 para y.
Então, se tu fizer isso, tu vai ficar com h ao cubo vezes zero, né? Uhum. A mesma coisa de antes. No ponto dá zero. Porque, tipo, não importa. A gente já sabe esses valores aqui, né? É basicamente pegar a função, dividir por h, né? Para fazer as subtrações delas ali, aquela história toda. Ah, na verdade, eu acho que eu tô pulando um pouco as coisas aqui. Esse cara é esse aqui. A gente já trabalhou com isso hoje, certo? Sim. Isso. Então, eu quero pular as coisas que eu acho besta, mas não é tão besta assim. É longe disso. Isso aqui me incomodava muito quando eu fazia cálculo 2. Mas a questão é o seguinte, a gente já tem esse carinha aqui, então, né? A gente sabe que ele é zero. Esse cara aqui é zero, certo? Uhum. Aqui é zero. E quanto que é esse aqui, né? Bem, de acordo com a definição, é zero. Sim. Isso. Então, Vai ser zero sobre H. exato. E dá zero. Exato. E aí, se dá zero, ela é diferenciável. Bem, na verdade, para ser diferenciável, tem que ser a mesma resposta, né? Nos dois, certo? Tá. Mas assim, na verdade, presta atenção. A gente tem que cuidar com as perguntas que estão sendo respondidas. Meu microfone tá caindo. Um segundo. Só um segundo, tá? Preciso arrumar esse microfone que ele tá Tá caindo. bom. Eu não vou conseguir arrumar essa porcaria agora, então eu vou te dar aula com o microfone meio zoado mesmo. Mas eu tô ouvindo bem, não se preocupa. Eu tava falando para você que quando a gente está resolvendo uma coisa, tem que ficar muito clara a pergunta que a gente está resolvendo. Uhum. A gente está querendo saber aqui qual é o valor da derivada, certo? Sim. A derivada é zero. Mas a gente não pode afirmar que se ela tem derivadas parciais, a função é diferenciável, entendeu? Uhum. A gente tem que fazer a conta pela definição. E é aí que entra aquela funçãozinha que está lá no começo da prova. Deixa eu... Uhum. Esse bicho é um feio aqui. É isso aqui que mostra se ela é diferenciável ou não. Então grava isso, hein? Uhum. Ter derivadas parciais não significa que ela é diferenciável. Para Tá. provar que ela é diferenciável, o que você tem que fazer aqui é de novo aquela parada que eu te mostrei do R. Tá bom? Tá Você bom. vai dizer que x é menor que r, y é menor que r, e o x quadrado, y ao quadrado ali é r quadrado. Só um instante que eu tenho que abrir a porta para minha mãe. Ah,
Sacou? Então aqui a conta ela parece meio longa, né? Porque essa equação é meio longa, mas não precisa se assustar, né? Resumidamente, o que a gente está querendo fazer aqui é um tipo de. Quando a gente olha para essa expressão, né? Ela é meio que uma aproximação linear, né? Então, resumidamente é o seguinte. Assim, apesar de estar escrito essa coisa toda feiosa aqui, eu acho melhor escrever desse jeito, ó. Limite de xy, no nosso caso, tendendo a 0, 0, né? A função menos o Lzão dividido por isso aqui. Isso aqui tem que ser 0. Quem quer ser Lzão, né? A função no ponto, mais as derivadas parciais no ponto. Vezes o x. Isso aqui lembra até série de Taylor. Claro, linearização tem a ver com série de Taylor, né? Sim. Esse Lzão é o Lzão da linearização. Bem, a gente sabe que esse cara aqui dá 0, né? Porque todo mundo aqui é 0. Isso é 0, isso é 0, isso é 0. Vamos de provar, né? Fizemos a derivada parcial em x, você pode fazer em y depois. Então, resumidamente, né, a nossa conta vai ficar simplesmente f de x em cima, e embaixo, como x ao quadrado mais y ao quadrado na nossa lógica é o r quadrado, então a gente já pode dizer que vai dar r, né? Eu sempre recomendo que você transforme essas, quando você estiver fazendo esses problemas de limite pela definição, você transforma o x e o y em r, tá? Tá. Aquele R que a gente tinha feito antes. É, Tá. x ao quadrado mais y ao quadrado é r quadrado, porque né, a aproximação no cálculo 2 é uma circunferência, certo? Uhum. Quando a gente está avaliando a aproximação no cálculo 1, né, a gente tem um pontinho, a gente quer avaliar, daí a gente tem um retângulozinho, né? Só que pensa isso em mais dimensões. Tem uma bolinha, uma circunferência. Então a ideia é essa. Daí você, obviamente, né, quando fizer essa conta, fazendo de novo as substituições que a gente já fez, vai ser a mesma coisa, só que tem esse R embaixo, vai cortar, vai dar 0 de novo, né? Uhum. Mas isso você fez, fica como tarefa de casa. Tá. E traga na próxima aula essa questão toda feita como se estivesse fazendo para a prova, tá? Tá bom, tá bom. Pra ela ter muitas coisas assim que dá para tirar de cabeça, vai ter que escrever direito na prova. Uhum. Então, eu quero que você me traga como se você estivesse fazendo para a prova, beleza? Tá bom, vou fazer. Então, a gente se fala amanhã, não, né? Que você não quer. Não, até segunda. Tá, tchau, valeu.